Não, então, É pouco. você pode dizer que começou aqui no Brasil e foi disseminando os dinossauros no resto do mundo? Isso. Como o momento que os dinossauros aparecem era o momento do Pangeia, esses continentes que nós conhecemos hoje não existiam, era tudo era uma massa continental única. Os dinossauros aparecem ali na região do Rio Grande do Sul e se espalham pelo mundo. É por isso que tem dinossauro na Austrália, no Japão, na Antártica, porque os dinossauros nunca foram viver em ambiente marinho, nunca nadaram. Mas eles chegaram a todos os continentes por isso. Aí, Isso desde a cara, Pangeia. isso vem do Pangeia Triássico, né, do início da Era Mesozoica. O Pangeia, nessa época, já tinha 100 milhões de anos. Já existia, ó, 100 milhões de anos. E a Pangeia, aí, chegou a se separar e os dinossauros continuaram vivendo, cada um em seu lugar. Sim, primeiro, aí tem o Triássico, que é o primeiro período da Era Mesozoica, é o Pangeia. E ele é uma enorme letra C. Você imagina uma letra C, o Pangeia era arqueado, né? Com um oceano dentro, que era o Tétis, e por fora o Pantalassa. O que acontece? Ele se separa em dois. No período Jurássico, tem um vulcanismo, a província magmática do Atlântico Central. Cara, teve um derrame de magma para fundir, para separar o Pangeia, que cobriu 11 milhões de quilômetros quadrados com magma. Meu Deus. Nossa, Meu Deus. 11 milhões, cara. O Brasil, olha, Mas- quase o dobro, né, do Brasil, né? O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso não acabou com os dinossauros? Isso não acabou com os Uma parte deles? Não, isso foi um processo longo, né? Ao longo de algumas dezenas de milhões de anos, né? Aí tem a queda de um asteroide. Nesse momento também cai um asteroide lá no Canadá, a 212, a 200 começa esse vulcanismo, a 170 dentro do Jurássico, nasce o Atlântico Norte, ele começa a nascer ali. E aí se separa, no norte fica a Laurásia, no sul o Gondwana, e aí tem o período Jurássico inteiro, mais 40 milhões de anos. Né? E os dinossauros se agigantam, é nesse intervalo que eles crescem, ficam muito grandes. Esse é o período de ouro, basicamente. Putz, esse é um período de ouro que nós não temos no Brasil, praticamente. Sério? Nós não temos. O Jurássico é muito pouco expressivo aqui. As páginas do Jurássico, no nosso livro geológico brasileiro, foram arrancadas, ou não chegaram a ser escritas. Então nós temos pouca coisa, né? Mas por quê? Porque não aconteceu aqui? Não, olha só, cara. Tudo aconteceu aqui, os dinossauros estavam aqui, estava tudo certo. Mas a geologia que não funcionava tão bem quanto a gente gostaria, né? Por exemplo, imagina hoje, o território brasileiro, esse território imerso que nós estamos, né? Onde vocês acham que a geologia está escrevendo a história? Ou seja, está acumulando sedimento e cobrindo os ossos, esqueletos de animais e plantas que vão ser os fósseis do futuro. Vocês têm ideia? Uma região específica do Brasil. Onde estão se formando fósseis hoje no Brasil? E aí, gente? Em regiões mais baixas, que eu acho que cai sedimento, talvez? Não são em regiões mais baixas, mas são regiões que estão sendo abatidas, que estão sendo deprimidas, onde a crosta está abaixando. Então, o que acontece? A placa do Pacífico entra embaixo da placa sul-americana aqui, e esse peso aqui embaixo puxa o continente, a plataforma sul-americana para baixo e afunda e é o Pantanal. Caraca. O Pantanal, ele é alagado por quê? Porque ele é uma depressão. Cara, todo o resto do Brasil, todo está sendo apagado pela erosão, porque a plataforma está em ascensão. No Jurássico, nós tivemos um momento semelhante a esse. Havia pouquíssimos lugares onde a crosta estava afundando. E, além disso, o pouco que existiu deve estar guardado ainda, nós nunca teremos acesso a essas rochas,
ou elas já retornaram para a superfície e foram erodidas e apagadas. Vocês estão onde? Vocês estão em São Paulo? Eu tô em São Paulo. Sim. Também tô. Cara, São Paulo, aí onde vocês estão, 140 milhões de anos atrás, um deserto de dunas. O maior e mais seco deserto de dunas que existiu no mundo. Meu Deus. Isso porque não tinha as cordilheiras? Não, nossa, não tinha as cordilheiras. Ainda era o Gondwana. Esse território que hoje é o Brasil estava dentro de um megacontinente, super longe da costa. Nós estávamos num ciclo de aridez que perdurou por quase toda a era mesozoica aqui. Mas essas rochas desse deserto, elas estão aqui. Os fósseis não. Aliás, olha só. Essas rochas estão aqui. E não sei se vocês conseguem ver. Pegada. Vou tirar um print pra galera. Mas vocês estão vendo isso aqui, ó? É uma placa de arenito das areias do deserto com pegadas de dinossauro. Olha que demais. Nossa, que incrível. Brasileira? Incrível. Brasileira. Aqui de Araraquara, São Carlos. Mas, ô Luiz, o deserto não deixa é... eu só terminar. Só tranquilo, um minuto. Tranquilo. E não tem só isso. Tem também a única marca de um xixi de dinossauro, ó. Meu Deus. Caramba. Nossa, como que isso fica marcado? Fica. Agora, você nunca fez xixi na praia? Nossa, mas tem que ser um processo muito rápido, né? Pra ele fossilizar. Né? O processo é uma coisa complexa. Bom, mas o que eu estava dizendo só antes da sua pergunta é o seguinte. Essas rochas existem aqui, mas aí não. Por quê? Porque a cordilheira levantou, a Serra do Mar, quando você levanta, você expõe as rochas, a erosão leva embora. Então, o nosso Jurássico, cara, foi apagado. É um escuro, é uma escuridão o nosso Jurássico. É meio como se a história fosse apagada, né, Luiz? Ou ela foi apagada, ou ela não foi escrita. E a gente nunca vai saber. Às vezes dá para saber, mas não é tão simples, né? Mas hoje a história atual brasileira vai ser a pré-história do futuro, ela só está sendo escrita no Pantanal. Olha só. Porque é onde está levantando. Porque lá está abatendo. Abaixando. Mas então, eu ia perguntar, porque basicamente o que foi responsável por apagar a história foram os intemperismos, certo? Certo, a erosão. Então o deserto, que é meio que o vilão da história. O deserto? O deserto não é um lugar super cheio de intemperismo? Não é, cara. O deserto é seco. E outra coisa, o intemperismo ele vai atuar na rocha milhões de anos depois. Na verdade, esse deserto que nós tivemos aqui, que cobriu metade do Brasil, né? E olha só que coisa mais espetacular que para mim tinha que estar. A minha tese de livre docência eu defendi de que deveria existir na escola uma disciplina, uma matéria para as crianças chamada pré-história. Eu ia perguntar isso para você. Todo mundo ama a pré-história, o nascimento da lua, o surgimento da vida, e ficam tudo picado, aprende em aula de história, em aula de geografia. É um negócio. E o que eu estava falando? Do deserto? Não sei. Esse deserto cobriu metade do Brasil. E como ele é uma rocha porosa, porque imagina uma caixa cheia de bolinhas de gude, até a boca. Você pode pôr um monte de água ali dentro, certo? Por quê? Porque existe a porosidade, os espaços entre as bolinhas. Os grãos de areia minúsculos funcionam assim também. Por isso que a rocha que deriva das dunas do deserto, ela é porosa. Então, o que foi o maior e mais seco deserto de dunas que já existiu no mundo, é hoje uma rocha porosa que guarda o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o Guarani. Nossa. E essa rocha está lotada de pegadas de dinossauros, de escorpiões, besouros, vermes, mamíferos. É um patrimônio cultural e em qualquer lugar civilizado e educado do mundo existiriam parques explorando isso para ensinar, entreter, como
conhecimento científico e tudo mais.